Galera, embora esse seja um dos episódios da história do Brasil que eu mais gosto de estudar, ele também foi um dos mais obscuros da história do Brasil. Eu vou usar as palavras aqui de um dos meus grandes ídolos do estudo da história do Brasil, que é o Eduardo Bueno. A Revolta da Chibata ela foi um dos episódios mais sombrios, mais nefastos e mais ímpios da história do Brasil. E esse cara retratado aí, na imagem mais acima, o João Cândido, ele é o meu maior herói negro na história do Brasil. A história de Zumbi eu já contei pra vocês, né? Então, enfim, eu tenho vários heróis na história do Brasil, mas no topo da minha lista tá esse cara, João Cândido. Essa revolta ela foi o seguinte, ela vai acontecer no ano de 1910. O João Cândido, o cara aí na foto acima, ele foi o líder da revolta, ele ganhou o apelido de Almirante Negro, né, por conta disso. A revolta da Chibata ela aconteceu no seguinte contexto, galera. A Marinha do Brasil, eu falei pra vocês naquelas aulas que o governo ele não valorizava o exército. Quem era valorizado pelo Império, né, quando eu falo governo, eu tô falando ainda do lado do Império, do Pedro II. Quem era valorizado nas Forças Armadas era a Marinha, a chamada Armada, beleza? Então, a Marinha e o governo sempre tiveram um ressentimentozinho depois ali da proclamação da República. A República foi proclamada pelo Exército, Deodoro, e o Benjamin Constant. E a Marinha e a República, o governo republicano, sempre tiveram essa rixazinha. Teve as duas revoltas da Armada, tal, que a gente viu na aula anterior. Só que a Marinha do Brasil era o seguinte: quem tinha mesmo esses privilégios dados pelo Império, e mais tarde também foram mantidos, era a galera do alto escalão. Beleza? Mesmo com essa rixa entre o governo federal, entre o governo republicano e Marinha, o alto escalão ainda mantinha ali suas posições, suas influências. O baixo escalão da Marinha era formado, em sua maioria, por negros. Beleza? Os marinheiros, os militares de baixa patente. Isso desde o Império. Se vocês lembrarem, por exemplo, da Conjuração Baiana, os marinheiros eles fizeram parte do movimento lá na Bahia, que foi um movimento separatista natimorto. A gente estudou sobre isso no segundo bimestre. Essa situação da maioria dos marinheiros, dos militares de baixa patente da Marinha serem negros, faziam com que a escravidão, que já tinha sido abolida, pelo menos em tese, lá em 1888, ela ainda fosse reproduzida na Marinha. Os castigos que os escravos sofriam nas senzalas ainda eram praticados na Marinha do Brasil. Sabe? As chibatadas, as prisões, os caras serem acorrentados, em toda essa situação. Aí, um ano antes, em 1909, o Brasil ele comprou alguns navios, alguns encouraçados da Inglaterra. Foi o navio São Paulo, o navio Bahia e o navio Minas Gerais. Ele comprou esses encouraçados, só que muitos desses marinheiros eles foram mandados para a Inglaterra para fazer uma espécie de curso, de intercâmbio, para aprender a navegação, para aprender a utilizar esses encouraçados. Porque eles fariam o trabalho acontecer. Então uma galera foi mandada para lá para aprender a lidar com esses navios antes deles virem para cá. E quando esses marinheiros brasileiros eles chegam na Inglaterra, eles veem como os marinheiros na Inglaterra, como os marinheiros britânicos eram tratados, e veem que eles eram tratados de uma forma completamente diferente da que eles eram tratados no Brasil. Os marinheiros britânicos eram tratados de forma muito mais digna. Não que fosse lá um exemplo de dignidade, mas comparado à forma como eles eram tratados aqui no Brasil, os caras tinham vida de rei lá, sabe? Se comparasse. Então isso vai criando uma consciência nos marinheiros brasileiros, uma consciência de direitos, uma consciência de dignidade, da forma como eles queriam ser tratados. Somado a essa nova consciência, aí, em 1910, aconteceu um episódio que foi o estopim para a revolta da Chibata. Quando esses marinheiros voltam para o Brasil, eles já começam a articular alguns planos para se revoltar contra o governo, contra o alto escalão da Marinha, para reivindicar seus direitos. Aí o que acaba acontecendo? Um cabo da Marinha, ele foi até o comandante de uma embarcação certo dia, o capitão João Batista das Neves, e caguetou para o João Batista das Neves, o capitão João Batista das Neves, que um dos marujos tinha sido visto entrando numa embarcação
com uma garrafa de cachaça durante o serviço. Esse tal marinheiro era o Marcelino Menezes, que está aí na foto para vocês. O capitão ele não quis apurar se aquilo era verdade ou não. Ele simplesmente mandou que o Marcelino fosse punido. E a punição que ele ordenou para o Marcelino foi nada menos que 250 chibatadas. E essas 250 chibatadas elas deveriam ser assistidas pelos seus companheiros para servir de exemplo. Obviamente, eu não preciso dizer que o Marcelino morreu. Ninguém ia aguentar 250 chibatadas. Ele morreu sendo punido. Esse episódio fez com que os planos da revolta, que já estava sendo articulada antes, esses planos eles fossem acelerados. Beleza? E depois desse episódio, foi a gota d'água. O João Cândido ele vai reunir alguns seguidores, beleza? E vai tomar esses 3 encouraçados que tinham sido comprados pelo Brasil, eles vão sequestrar esses navios. E diferente do que tinha sido feito na revolta da Armada, eles não vão ameaçar bombardear. Eles vão atirar primeiro, eles vão bombardear o Catete. Inclusive, 3 crianças foram mortas nesse bombardeio. Eles vão bombardear a capital e depois de atirar, eles vão fazer as ameaças e vão dizer as suas reivindicações. Só que o primeiro ato deles da revolta foi pegar o capitão João Batista das Neves, que eu fiz questão de botar a cara dele aí no slide para vocês, e ele foi morto. O primeiro ato da revolta foi matar o mandante da punição do Marcelino Menezes. Esse cara, ele foi morto na pancada. Ele morreu espancado dentro de uma das embarcações pelos marinheiros revoltados. E eles vão então tomar esses navios e vão bombardear a capital do Rio de Janeiro. Como a treta já estava feita, o que o governo vai fazer? O governo ele vai aceitar as reivindicações. Para que o bombardeio parasse, o governo viu que eles não estavam para brincadeira, o governo ele acabou aceitando as reivindicações e assinou uma anistia aos revoltosos. Uma anistia é um perdão a esses revoltosos. Quando essa anistia foi assinada tal, e as mudanças, o projeto de mudanças na Marinha foi também assinado, os revoltosos eles deram uma baixada na guarda. Só que aí, o Corpo de Fuzileiros Navais lá da Ilha das Cobras, eles inspirados por esse movimento, eles também vão iniciar uma revolta lá no batalhão deles, no Forte da Ilha das Cobras. E olha o que o governo vai fazer. O governo vai convocar o João Cândido e uma galera que estava com ele para combater essa revolta. O João Cândido ele foi obrigado a ir para lá, para combater essa revolta. Quando eles chegam lá no Forte da Ilha das Cobras, o governo mandou o exército para lá para pegar os 2 grupos. Ou seja, o governo mandou o João Cândido e a galera dele para uma emboscada. Lá, o exército brasileiro, mandado pelo governo, fez um massacre, que foi uma emboscada, foram pegos de surpresa. Ele mandou 2 tropas para brigarem uma com a outra e porrou as 2 nesse meio tempo. E os sobreviventes foram presos. Sobreviveram 18 pessoas, das quais o João Cândido foi uma delas. Esses 18, o João Cândido mais 17, foram presos numa cela, e o que eles fizeram foi talvez o ponto mais pesado dessa história. Eles eram uma cela que cabia muito mal 5 pessoas, eles botaram 18 lá, conseguiram entupir 18 pessoas lá. Uma cela onde uma pessoa não conseguia ficar em pé, as pessoas tinham que ficar abaixadas, e eles jogaram água e cal na cela. Para quê? Para que no amanhecer o sol ele evaporasse, ele batesse naquela água, evaporasse aquela água com cal e matasse os 18 asfixiados. Eles ficaram lá durante uma semana. Dos 17, só o João Cândido e mais um conseguiram sobreviver. Todos os outros, dos 18, quer dizer, todos os outros 16 acabaram morrendo asfixiados na cela. O João Cândido, como ele sobreviveu a essa atrocidade, ele acabou sendo libertado. Ele e o outro que estava junto com ele. Só que ele foi mandado para um manicômio depois, porque ele dizia que ele ficava ouvindo à noite os gritos dos companheiros de cela dele que morreram asfixiados com a cal que evaporou, melhor dizendo. Ele passou um tempo no manicômio e depois ele foi solto. Em 1912, ele foi absolvido de todas as acusações que tinham contra ele. E alguns anos depois, até a sua morte, ele recebia uma pensão dada pelo governo do Rio Grande do Sul. O Leonel Brizola, que foi... O João Cândido era gaúcho, inclusive, cabe lembrar.
o Leonel Brizola, que foi governador do Rio Grande do Sul, ele pagava uma pensão. Ele dizia que o João Cândido era um dos grandes pilares da história do Brasil. Então, por reconhecimento a ele, a figura dele, o governo gaúcho pagava uma pensão para o João Cândido, que faleceu em 1969. Veja que não tem muito tempo. O cara é quase um contemporâneo nosso aí. E eu fiz questão de botar essa frase, uma frase do próprio João Cândido, dita na época da revolta da Chibata, no slide para vocês. A carne dos brasileiros até poderá ser alvejada por tiros inimigos, mas com certeza não foi feita para receber chibatadas de seus irmãos de pátria. João Cândido. Esse cara é um dos meus grandes heróis, ou o meu grande herói na história do Brasil. Beleza, galera? O vídeo passou de 10 minutos, mas espero também que vocês tenham curtido essa parte. Próximo vídeo a gente fecha a aula de hoje falando sobre o tenentismo.